E aí pessoal, tudo certo? Resolvi gravar um vídeo sobre métodos para o desenvolvimento de produtos. Produtos, tanto para a engenharia quanto para o design. Qual é a ideia por trás de ter agrupado essas duas áreas aqui? É simplesmente porque tem mais metodologia escrita para essas áreas. Não que não tenha muitos livros da moda, muitos livros da arquitetura falando sobre método, e não que esses autores não tenham transitado por outras áreas também. Mas, para começar, falando de produto, que talvez seja a área que mais tenha material, talvez, tá? Eu estou chutando, tá? Eu posso estar errado, mas provavelmente seja uma área que registrou desde a década de 60 muito a respeito de método. É mais fácil começar falando de produto, porque as coisas estão mais consolidadas. E só para relembrar, né? Se tu tiver uma área de engenharia e design, tu pode chamar da área dos desenhos, né? Aquela grande área que vai junto ou que estaria em paralelo com as ciências e as humanidades, né? Fazendo um tripé que lembra dele, lembra do Bruce Archer? Pro Bruce Archer era uma terceira área do conhecimento que englobaria as profissões que lidam com o projeto. As profissões que lidam com o projeto são aquelas que estão ligadas ao mundo artificial. O mundo artificial é tudo, ele engloba tudo aquilo que é feito pelo homem, feito pelo ser humano. O ser humano fez mundo artificial. A natureza, a ciência que cuida dela. Questões ligadas à sociedade, à história. Bom, aí a gente está falando das humanidades. Essa área de conhecimentos ligados ao desenho, ela não estaria ela usa material das outras duas áreas, mas ela não estaria contemplada por ela. A ideia é que o mundo artificial teria um método de desenvolvimento próprio. Esse método de desenvolvimento próprio, ele tem algumas estruturas básicas. A estrutura básica que o próprio Bruce Archer começa a propor. Existiram autores antes. Ele começa a propor porque ele foi mais replicado pelos pares dele. E também, obviamente, que existe toda uma literatura asiática vamos falar de Oriente Médio, russos, chineses, com certeza, e o resto da Ásia, mais para o leste ainda, que com certeza tem material e com certeza publicou material. Simplesmente não chegou, porque a nossa base, obviamente, é europeia. Nessa seara aqui, americanos aparecem, mas aparecem em menor volume por enquanto, dependendo da área. Mas para o design, que é o nosso ponto central, muito do que se faz no Brasil, ele vem no início mais da Europa do que dos Estados Unidos. Hoje a gente tem uma frente grande de material, de método, de design thinking, por exemplo, coisas vindas da tecnologia da informação, métodos ágeis e tudo mais, que são eminentemente americanos. Mas, no início, a origem ela está muito ligada à Europa, porque as primeiras escolas de projeto, não tem como não falar da Bauhaus, e depois para o design, muito importante, acabam surgindo na Europa, né? Então esse modelo básico, essa estrutura inicial, o que mais resumidamente a gente pode fazer, ela vai ter 3 etapas.
uma etapa de análise, uma outra etapa de síntese e uma última etapa de avaliação. Por exemplo, se nessas 3 etapas que constituem o processo projetual eu começar a agregar algumas outras fases, eu posso chegar teoricamente, partindo desse modelo básico, eu chego em quase qualquer método proposto até hoje. Isso seria uma espécie de resumo de todos os métodos que já foram propostos. Por exemplo, se eu colocar antes da fase de análise uma fase de coleta de dados, antes da coleta de dados, eu ainda posso colocar uma fase de programação. Então, eu tenho uma fase de programação, uma fase de coleta de dados, eu passo para análise, síntese, avaliação eu posso chamar de desenvolvimento, eu posso ser uma parte final do desenvolvimento. O que quer falar por desenvolvimento? Eu quero dizer por desenvolvimento é o que talvez aqui se convencione chamar de projeto propriamente dito, né? Mas o processo projetual ele é muito maior, ele é muito mais alongado. Então tu tem uma fase de desenvolvimento, uma fase de avaliação, e aí, invariavelmente, para ser projeto, precisa comunicar. Por que surge o projeto? Por que criar alguma coisa registrando o método de desenvolvimento dela? Acontece que o desenvolvimento dessas estruturas úteis para o ser humano, ele se separa da produção lá pelas tantas na história. Quando os problemas de projeto se tornam muito complexos, isso se dá antes da Revolução Industrial, com os grandes projetos de engenharia, os grandes projetos de arquitetura, as grandes catedrais, os grandes esforços navais para criar frotas. Acontecia que tu precisava replicar numa certa medida produtos, tu precisava ter um certo controle formal daquilo que estava sendo feito, e aí o desenho passou a ser fundamental. O desenho em escala. Esse desenho em escala resolvia problemas de projeto. A partir de um desenho em escala, eu consigo, de fato, projetar, ou seja, lançar uma ideia hoje para um futuro que eu quero que seja de determinada forma, né? Eu projeto uma estrutura que vai ser útil para mim no futuro. Essa ideia de desenho em escala aparece nesse livro aqui. Não que ele tenha inventado isso, né? Por favor, desenho em escala é algo antigo pra caramba. Mas o John Christopher Jones, ele escreve esse livro Design Methods, depois, spoiler, ele acaba se contradizendo, não, ele acaba dizendo assim, olha, esqueçam tudo aquilo que eu disse antes. Tem uma crise de Raul Seixas e diz, aquilo que eu disse antes eu não assino mais embaixo. Pensei a respeito, e isso aqui, que é dos anos 70, eu quero dizer, 70, aqui não sei se vocês enxergam, 72, 82, são reprints, né? São novas impressões de um livro que é dos anos 70. Então, nos anos 70, ele pensava de um jeito, ele abre os anos 80, já dizendo, olha, tudo aquilo que eu falei está errado. Mas o que aparece aqui, que é interessante e fundamental, é justamente essa ideia de que o projeto evolui de um momento em que a gente não tinha uma necessidade de externalizar o processo projetual, ou seja, uma fase onde a produção era artesanal, e quando não era artesanal, quando dependia de um grupo de pessoas que precisavam se comunicar, bom, aí o que acontecia é que os desenhos faziam sentido, os modelos faziam sentido. Então, modelos e desenhos comunicam, e eles são sim o fim de qualquer processo projetual,
Mas esse processo projetual, ele não necessariamente era feito por uma equipe, e não necessariamente ele precisava ser representado de alguma forma. Quando a necessidade de representação ela se torna mais patente, o que acontece é que a complexidade dos problemas está aumentando. Nessa época, tu tem Revolução Industrial, depois tu vai ter, obviamente, o advento das grandes guerras mundiais, e aí o que acontece é que a necessidade de externalizar a informação, escreve lá para não esquecer, porque a palavra saiu bonita, hein? Externalizar as informações é necessidade fundamental para basear, para justificar o uso de métodos no desenvolvimento de produtos. Se não fosse a necessidade de externalizar por um aumento de complexidade dos problemas de projeto, bom, aí tu poderia continuar fazendo do jeito que tu estava fazendo antes, que estava tudo bem. A ideia de receber ajuda externa é muito interessante, né? Se tu registrou o teu processo projetual de alguma forma, tu tem algumas vantagens. Essas vantagens, elas não são só de procedimento, elas são também de colaboração. Pessoas podem se comunicar melhor se o projeto está de alguma forma representado e segue uma certa lógica. Isso é vantajoso. Existem críticas, e a gente vai falar mais delas no final do vídeo, críticas sobre representações projetuais, que tem sempre essa característica, né, de serem caixinhas, serem matrizes com caixinhas. A gente vai ver vários deles logo mais adiante. Então, comunicando o projeto, eu tenho vantagens. Representando o processo, eu tenho vantagens. Voltando para o Christopher Jones, nesse livro aqui, ele faz uma analogia bastante interessante. A analogia que ele usa é com uma ilha onde está escondido um tesouro. Ele fala o seguinte: que numa ilha onde está escondido um tesouro, tu tem uma exploradora, uma Lara Croft, chega nessa ilha. Chegou na ilha, essa ilha é desconhecida, não tem registro nenhum, e o processo de exploração dessa ilha atrás do tesouro seria análogo ao processo que uma designer vai fazer ao explorar o espaço de um problema projetual. Então o John Christopher Jones diz mais ou menos o seguinte: ao explorar uma ilha desconhecida, provavelmente essa exploradora ela vai chegar no tesouro antes de percorrer toda a ilha. O primeiro passo que ela deveria seguir é usar ferramentas de navegação que permitam com que ela crie uma rede de caminhos nessa ilha e façam com que ela, ao se deparar com informações a respeito da ilha, consiga registrar essas informações e catalogar elas, evitando algum tipo de retrabalho e fazendo com que essa exploração da ilha não tome a vida inteira. Então ela vai criar um método, ou ela vai, antes de começar a explorar ou durante a exploração, criar uma série de regras, ferramentas que faça com que ela consiga, de forma um pouco mais racional, explorar esse espaço desconhecido, que ainda não está dimensionado, dessa ilha com o tesouro.
A analogia funciona com o processo projetual porque aquelas ferramentas de navegação utilizadas na ilha, elas são análogas às ferramentas utilizadas no processo de projeto. Ou seja, se antes ou durante o meu processo projetual eu utilizar uma série de técnicas que faça com que eu, ao explorar esse espaço do problema, não tenha retrabalho, não tenha que passar duas vezes pela mesma informação, sem processar ela, sem catalogar, sem transformar ela em conhecimento útil ou guardar informação inútil para ver se ela faz sentido no futuro. E aí, nesse processo, com método, eu consigo resolver um problema projetual com menos esforço, sem gastar a vida inteira tentando resolver. Funciona essa analogia porque explorar uma ilha tem uma certa semelhança com resolver um problema de projeto, porque no início não se sabe nada a respeito da ilha. Eu não sei se o relevo, eu não sei se a vegetação, eu não sei o animal, eu não sei as dimensões, eu não sei a área total da ilha. Um problema de projeto, quando eu começo, eu não sei até onde ele vai, que tipo de informação influencia a minha proposição de respostas. A analogia só acaba quando se compara um pedaço de terra cercado por água, que é algo estável, com o espaço que toma o problema projetual. O espaço que toma o problema projetual, ele é instável e ele sofre influência externa. O que eu quero dizer com sofre influência externa é que ele muda conforme o conhecimento, as vontades, as normas, tanto normas técnicas quanto culturais mudam. Se alguma percepção sobre o problema muda, o próprio espaço de solução ou de exploração da solução desse problema muda. Então, não que seja mais difícil resolver o projeto de uma caneta, por exemplo, do que explorar uma ilha atrás de um tesouro, mas é mais incerto desenvolver uma caneta do que começar a explorar uma ilha, certo? Essa foi a analogia da Ilha do Tesouro do John Christopher Jones. De qualquer forma, é um bom livro. Mesmo que ele tenha rejeitado as ideias que estão aqui, é um bom livro. Vale a pena dar uma olhada porque ele é cheio de ferramentas. Ele tem ferramentas de projeto, matriz para avaliação. Traz muitas dicas interessantes que podem ser estudadas hoje e vão ter valor hoje também. Apesar de ser um texto relativamente longo, não é o livro mais fininho do mundo, mas vale a pena dar uma olhada quem tiver mais tempo. Agora, esse cara aqui, ele está muito mais ligado hoje à área do design. A gente está falando de design e de engenharia. Para voltar bem para trás também e falar de um cara de engenharia, tem uma outra relíquiazinha aqui, que é o livro do Morris Asimov. O Asimov é um engenheiro de sistemas. E o interessante é que ele faz um livro sobre projeto ligado a produto e outras coisas, mas com um viés, claro, obviamente com um viés de engenharia, mas com um viés de sistemas, né? E é um livro bastante antigo, se esse aqui era dos anos 70, esse aqui é dos anos 60 ainda. Essa versão em português, ela também é dos anos 70, se não me engano. Olha o naipe do... Incrível, né? A diagramação. Essa fonte é fantástica. Família, sei lá qual. Então, a primeira edição em inglês é de 62. A primeira edição em português é de 68. Então, tem um livro dos anos 60 aqui e que traz um modelo muito interessante. Mas interessante mesmo. Porque tem... Não sei se vocês vão enxergar direitinho. Vou lendo para vocês. Se a resolução da tela de vocês não for fenomenal, então vai pelos ouvidos, querido. Capítulo 3, Morfologia do Projeto. Eu não tenho o original em inglês, tá? Mas eu acho
tradução muito boa, diz necessidade primitiva. O projeto todo começaria com uma necessidade primitiva. A ideia de uma necessidade primitiva é interessante para o design, porque faz, ou para o bom entendedor, talvez faça voltar para a ideia basilar e para uma demanda básica que tenha iniciado o projeto. Se um cliente de um designer, de um desenhador, de um projetista falar: eu quero uma BIC melhor. Ah, legal. Então toma essa outra esferográfica aqui. Tá, mas não deu muito certo, não está indo bem. O que eu queria mesmo era uma caneta com ponta de feltro. Era isso que eu precisava. Mas é claro que o cliente disse que queria uma BIC melhor, ganhou uma outra esferográfica. Voltando na necessidade primitiva, entendendo o consumidor, cliente, usuário, talvez para a necessidade que iniciou esse projeto, a resposta fosse uma caneta com ponta de feltro, fosse uma hidrográfica e não outra esferográfica. Então esse ponto eu acho interessante de necessidade primitiva, porque principalmente na engenharia evita um pouco, ou tenta evitar no início, o redesenho, algo que não seja uma quebra maior de paradigma, né? Então a gente tem aqui necessidade primitiva, estudo de execuibilidade, projeto preliminar. Estudo de execuibilidade é interessante, né? Só que também é um pouco limitado, ou para um projeto inovador, estudar a execuibilidade como a primeira fase, depois de uma pauta de intenções aqui, né? Um briefing, seria um pouco difícil de fazer para um projeto altamente inovador, mas a gente está falando de engenharia, não falando mal de engenheiro, mas engenheiro precisa de controle. Ele, diferente do designer, ele não aceita muito bem a falta de controle no início do processo projetual. O engenheiro vai ficar nervoso com isso, muito, muito nervoso. Incerteza, mas a incerteza é a mãe da inovação, né? De qualquer forma, o estudo de execuibilidade começa, um projeto preliminar segue, aí um projeto detalhado, e aqui terminou as fases primárias do projeto, nessas 3 etapas aqui. E a gente tem mais um conjunto de 4 fases, que é planejamento para produção, planejamento para distribuição, planejamento para consumo, e aí tu tenta encaixotar o teu consumidor, né? Uma coisa um pouco difícil de fazer, talvez, mas eu confesso que eu não li muito a respeito dessa fase aqui, então eu posso estar falando besteira. Desculpa, Asimov, se o seu Asimov está vivo aí, tomara que ele esteja bem de saúde, mas desculpa lá. E uma fase de planejamento para retirada. Interessante, planejamento para retirada. Talvez não seja o viés do autor aqui, mas tem uma pegada ecológica aqui já, né? Então, tirando essa parte aqui que está preocupada com a produção, a gente tem um modelo projetual relativamente interessante, mas curto. Qual é adoro a necessidade preliminar, mas aqui não tem muito de projeto propriamente dito. Ou seja, essa fase 2 aqui, ela comprime o mundo inteiro, né? Livros, modelos de desenvolvimento de produto da engenharia costumam cuidar muito da produção, certo? Vamos mais modelos de engenharia aqui, então. Vamos pegar 2 famosinhos e estrangeiros. Amigo Ulrich e Oettinger. Sim, livro bem famoso, bem famoso mesmo, de desenvolvimento de produto para engenharia. O que acontece aqui é que eu tenho uma série de capítulos sobre diversas coisas, conceitos, não sei o que, e um desses capítulos é Industrial Design. E dele fala o que é desenho industrial, design, a real necessidade do design, o quanto importante é o design para um produto, questões estéticas e ergonômicas, o impacto do design. Esse é incrível, um capítulo chamado Is Industrial Design Worth the Investment? Vale a pena botar dinheiro nessa merda? Vale ou não vale? Como que se estabelece dentro de uma empresa o design?
E aí tem o processo de design, peraí, bora lá, vamos lá, velho. Vamos lá ver o que esse cara fala. Modelo básico do Uri Scheppinger, de novo, engenheiros, certo? Então a gente tem uma fase 0 e áreas, aqui a gente tem áreas envolvidas: marketing, design e a manufatura. Manufatura, mais ligada à engenharia, marketing, propaganda, pesquisa de mercado, e o design que, bom, isso aqui vai ter que resolver a parte de conceito, vai ter que resolver a parte de identidade do produto no sentido maior, né? Fazer um conceito, desenvolvimento do conceito. O marketing vai coletar informações, entender essa identidade e os competidores. O design vai investigar a execuibilidade, o desenvolvimento inicial, desenvolver e testar alguns protótipos experimentais ainda. Fase 2, o projeto no nível de sistema, né, ou sistema, ali no sentido de uma família de produtos, né? Desenvolver um plano de produto, opções para estender a família, isso é questão do marketing, ver para onde vai, qual é aonde se expande essa série de produtos. O design vai gerar alternativas, vai definir os sistemas. Eu pulei a manufatura aqui antes, né? Bom, o pessoal da manufatura está entendendo coisas sobre cadeias de suprimentos e desenvolvendo quem vão ser os suppliers. Como é que fala isso em português? Os desenvolver... me fartou suppliers aqui. Procure aí no seu Google mais perto. Definir questões de montagem, piriri pororó, projeto detalhado. E aí no projeto detalhado todo mundo já está chegando mais ou menos nos finalmente aqui. Em respeito às tomadas de decisão sobre o produto, e aí a manufatura começa a ter um pouco mais de trabalho do que o marketing, né? Começa a crescer isso aqui. O marketing começa a pensar no lançamento do produto. O design começa a ver questões sobre ciclo de vida e questões de certificação. A manufatura continua treinando a força de trabalho para produzir tudo e mexendo nas manicas. Produção, aumento da produção. Começo a avaliar como é que está essa saída do produto e aí o pessoal da manutenção mantém a coisa funcionando. O pessoal do marketing vê se os consumidores estão gostando. Um modelo bem básico aqui. Vamos para a parte mais detalhada, onde esse livro fala de design. Geração de conceitos. Diz aqui, existe uma demanda, identifica as necessidades do consumidor, estabelece as especificações-alvo, engenharia, né? Estabelecer as especificações antes de começar grandes tentativas, ou seja, foco no problema e não tanto foco na solução, né? Eu não tiro informações da solução como normalmente as metodologias de design costumam fazer. Gero conceitos de produto e os engenheiros aqui estão selecionando produtos, testando produtos, vendo as especificações finais, fazendo um plano para o desenvolvimento daquela produção. E aí vamos indo. Aqui tem a última coisa que eu queria mostrar desse livro, que é 5 etapas da geração de um conceito. Clarify the problem, ou seja, define o problema, entende o problema, decompõe o problema. Decompor o problema, isso vai aparecer em diversos métodos, inclusive do design. Decompor o problema está muito ligado ao método científico, né? Foco em resolver os subproblemas, pesquisa externa, ou seja, análise de mercado, né? Patentes, literatura, benchmarking, especialistas, consumidores destacados, consumidores que têm alguma relevância para aquele mercado, pesquisa interna, e aí equipes internas fazem um trabalho de gerar novos conceitos,
e aí aqui conceitos existentes vêm da pesquisa de mercado, novos conceitos vêm da equipe interna, eu começo a explorar sistematicamente, fazendo matrizes para combinar, para classificar, para começar a avaliar esses conceitos, e aí eu tenho uma volta para o meu problema e tento ver se essas soluções conseguem fazer algum tipo resolvem de fato aquelas necessidades que tinham sido detectadas. Mais um livrinho aqui de engenheiros, né? Vamos para mais uma só de engenheiros de fora, coisa rápida. Sr. Paul Bates, famoso pra caramba na engenharia também. Eles tratam aqui de o engenheiro projetista, né? Também bastante ligado à engenharia mecânica. Uma coisa interessante é que esse engenheiro projetista, a engenharia de projeto, ela estaria no encontro de dois eixos para esses autores. Um eixo vai da ciência à produção, o outro eixo vai da arte à política. Então a gente tem arte, arquitetura, design, engenharia de projeto, economia, sociologia e política, ciência e engenharia, ou engenharia científica, seria a parte mais de pesquisa, o projeto, a parte mais mão na massa, tecnologia e produção. Então estaria num eixo interessante, e aí tu tem um ciclo de vida do produto bastante completo, até com questões de reciclagem, de conservação de energia, mas o que eu quero mostrar para vocês é essa tabelinha aqui, mais apropriadamente as colunas. Então eu vou virar o livro, tu vê que é engenharia total, né? Aqui se for folhear o livro tem gráfico, tem tabela, tem um escambau aqui. Quem é que gosta disso aqui? Quem é que gosta aqui? Quem é que quer ver um somatório, fatorial? Uma puta que pariu. Quem é que quer ver isso aqui? Engenheiro. Quem é que quer ver fórmula? Engenheiro. Mas aí a gente tem essa matriz que é interessante. Diz assim, ó. Uma série de passos que seriam um processo projetual, né? Planejamento do produto, qualificação do problema, abstração para identificar o problema essencial, abstrair para identificar a essência do problema. Fase bastante interessante, né, que está ligado à ideia de representação das funções em estruturas na engenharia. Estabelecer funções, trabalhar em princípios, combinar esses princípios, selecionar combinar esses princípios para estabelecer algumas soluções, selecionar combinações especiais, definir um princípio de solução geral, avaliar esses princípios, identificar os requisitos, identificar as restrições, identificar as funções principais, fazer um projeto preliminar, e aí projeto preliminar vai até a parte de avaliar esse projeto preliminar, e aí definir e distribuir fatores e começar a documentar para a produção. A parte de projeto, ela está bastante especificada até, vai desde estabelecer as estruturas e tudo mais, mas ainda tem uma pegada científica forte, né? Então mais um livro de engenharia de fora. Vou só mais dois aqui de engenharia brasileiros, só para a gente ver rapidinho. Rosenfeld e uma turma grande, bastante baseado no trabalho da Fiat, né? Esses caras trabalham no interior de São Paulo, se não me engano, e aí o que acontece aqui é que eu tenho esse modelo aqui, o processo de desenvolvimento de produtos, é um modelo integrado para o PDP, para o processo de desenvolvimento de produtos. Ele é todo faseado e é todo cheio de gates, né? Gates são estágios que eu preciso atingir para começar a próxima fase. Então atinjo um diamante impressionante, uma coisa meio RPG, sei lá, e aí eu passo pro próximo, Coisa mais maravilhosa, delícia cremosa, tem um pré-desenvolvimento, um desenvolvimento e um pós-desenvolvimento. Começo planejando as estratégias para o produto, uma parte bem estratégica mesmo, né? Alto nível de gestão. Tem os meus gates todos aqui, que vão ser acompanhados por essa gestão provavelmente. Tem uma representação aqui de 3 níveis, ou seja, pode ser uma indicação de engenharia simultânea, né? Eu estou fazendo coisas ao mesmo tempo aqui, e aí acompanho o produto, o processo, descontinuo o produto na pós-produção. Dentro dessa fase de desenvolvimento eu tenho planejamento do projeto, projeto informacional, coleta de dados, análise,
Projeto conceitual, o que a gente chama de projeto propriamente dito, né, que estaria mais ligado a desenhar, fazer alguma coisa, representar de alguma forma esse produto. Projeto detalhado, um desenho técnico, né, com lista de materiais já verificado. Prepara a produção. Engenharia vai sempre falar de produção, lança o produto e aqui vai ter ajuda de outros setores da empresa. Então eu tenho esse tipo de estrutura, projeto conceitual, projeto detalhado, tenho sempre um gate entre um e outro para ir da seleção e avaliação de alternativas para uma análise de viabilidade econômica. Eu tenho sempre um caminho linear para seguir nesse projeto, né? Esse caminho linear, obviamente, que o design vai acabar dando uma criticadinha no que está acontecendo ali. Para fechar, o pessoal da engenharia, o último BAC, um pouco mais perto, a gente sai de São Paulo e volta aqui para Florianópolis, o que vai acontecer aqui é que tem uma sugestão de planejamento do produto, projeto do processo de manufatura do produto, fase de pós-venda e descarte. E aqui, seguindo um pouco mais adiante no nosso livro, a gente tem essa figura aqui que mostra bem a representação do projeto, né, do processo de desenvolvimento de um projeto de produto. Olha, que catatal que eu falei. Muito parecido com o do Rosenfeld, o BAC segue uma linha de planejamento do projeto informacional, projeto conceitual, projeto preliminar, projeto detalhado, prepara a produção, lança a valida. A ideia de implementar a produção aparece sempre que o livro for de engenharia. Ok? E agora, vamos para o design? Vem com tudo. Ali o primeiro, Bernd Liebach, Design Industrial, Bases para a Configuração de Produtos Industriais. O que está acontecendo aqui no seu Liebach? Bom, o que está acontecendo é que ele propõe, assim como os engenheiros, ele propõe também o seu quadro. E tem que ser deitadinho, senão o livro não é bom. Se o quadro não estiver deitado, o livro não presta, não. É uma brincadeira, né? Faz como que quiser, o mundo é livre. Processo criativo. Fase 1, geração, ou fase de preparação, desculpa. Fase 2, geração. Fase 3, avaliação. Fase 4, realização. Vamos dar uma olhada aqui? Vamos dar uma olhada na nossa folhita. A gente tem preparação, programação, coleta de dados, análise, geração, projeto propriamente dito, né? De síntese e desenvolvimento, avaliação. E ali a fase de realização, que quando é projeto, a gente precisa comunicar, porque a produção está separada da execução, quer dizer, a projetação está separada da execução. Quem diz como vai ser não é a pessoa que está produzindo mais, porque o cara está ocupado para gastar os milhares de reais que ganha um projetista qualificado nesse Brasil maravilhoso. Então o que está acontecendo é que o cara está na praia enquanto os outros estão trabalhando, projetando ou executando o projeto que ele fez. Tenho certeza que é assim que funciona em todas as fábricas do Brasil e logo você aí estará dentro de uma delas ganhando esses todos milhares de reais aí que eu estou falando. Essas 4 fases do processo criativo, elas são pareadas com um processo de solução do problema e um processo de design, nessa estrutura aqui. O processo de design na fase de preparação vai estar analisando o problema, analisando a necessidade, analisando a relação social homem-produto. Olha que interessante, a gente estava vindo dos livros de engenharia, né? Não quer dizer que eles não estejam preocupados com questões contextuais, como essa relação social aqui. Eles estão, só que eles simplesmente preferem fazer outra coisa, porque, enfim, gente é difícil de entender. Deixa para o designer que está mais perto das humanidades do que das ciências entender essa relação ser humano-produto, a relação com o meio ambiente, com o ambiente, produto e ambiente, com o contexto de uso do produto, desenvolvimento histórico do produto, análise histórica do produto, para evitar reinvenções, como diz o Bonzip, né? Para evitar que a gente faça de novo algo que já existe, análise do mercado, os concorrentes, análise da função,
funções práticas, análise estrutural, funções estéticas na configuração, análise dos processos de fabricação, dos materiais, das patentes, das legislações, das normas. A preparação aqui está bem especificada. Eu fico muito tempo coletando dados, analisando esses dados, transformando isso em conhecimento para aplicar logo em seguida. Falando em processo criativo, a gente vai ver adiante, mas a ideia de estar saturado de informações é a maior fase aqui, saturado de informações para daí desenvolver alternativas de design, conceitos de design, avaliar essas alternativas e propor uma solução com o projeto mecânico, né, o desenho técnico, projeto estrutural, os modelos, os relatórios, os documentos e tudo mais. Então, mudou para o design? Já apareceu, por mais que sejam parecidos, aqui tu pega planejamento, concepção, modelagem, base para a configuração de produtos industriais, tu pega esses nomes aqui desses livros, bom, parece que vai ser tudo igual dentro, mas dependendo da área de onde ele vem, as coisas mudam. Vamos ver mais um aqui? Birdeck, Design, História, Teoria e Prática, um livro, quer pegar um livro só, está começando agora. Aqueles lá são muito complicados, os que foram para lá na tela são complicados. Pega esse aqui, de repente tu consegue contextualizar bem a tua área e de uma forma relativamente fácil e rápida de ler. Aqui, lá pelas tantas, é grande também, tá? Não se assusta porque o bicho é grande, mas lá pelas tantas tem o desenvolvimento, a história do desenvolvimento da metodologia do design. História do desenvolvimento da metodologia do design. Bastante interessante, resumido e muito bacana. O que está acontecendo aqui é que ele fala das primeiras gerações de método, fala do Christopher Alexander, que ele vem da arquitetura e bebe muito na computação. Os modelos de processo de design, aqui tem um modelinho que diz o seguinte, vocês com certeza não vão conseguir ler esse, provavelmente, mas está escrito problematização, análise da situação corrente, definição do problema e definição das metas, projeto de conceito e construção de alternativas, valoração e precisão de alternativas, planejamento do desenvolvimento e da produção. Falou de produção lá embaixo, lembra dos métodos ligados à engenharia? Produção era metade, lá no Asimov. Produção do Asimov era metade do processo. Aqui o processo está desse tamanho e aí tem produção lá embaixo. Uma diferença dos métodos, certo? Então, quer ler algum livro interessante? Eu sugiro esse para começar. Depois vai para os outros. E seja feliz. Para terminar, falar de um que é fundamental para a história dentro do Brasil, do desenvolvimento de métodos ligados ao design, que é o Gibbon Zip. Gibbon Zip lança esse livro aqui, se não me engano é de 78 essa edição, mas 75 eles têm o copyright e 78 sai a primeira edição desse livro. E esse livro ele traz ele não é o melhor para seguir, tá? Vale a pena ler porque tem curiosidades interessantes para quem quiser ir mais a fundo, mas ele traz uma coisa interessante aqui, que é uma estrutura básica em 3 fases. Estruturação do problema projetual, projetação e realização do projeto. E aí, se a gente virar a página, a gente tem um desdobramento daquela primeira fase. A primeira fase é a estruturação do problema projetual, formulação geral do problema, formulação particularizada de um problema, fracionamento de um problema. Aqui já deu para ver que tem uma influência grande do método cartesiano, né? Do método científico, o discurso do método do René Descartes. Então, um abraço para o René. E o discurso do método do Descartes fala exatamente isso. Eu divido um problema em tantas partes quando forem necessárias para eu, solucionando essas partes, chegar na solução geral do problema. Uma ideia parecida acontece aqui, porque nessa época o Gibbon Zip estava ainda muito influenciado por essa parte mais racional da resolução de problemas, né? Então eu continuo aqui com a análise das soluções existentes, pesquisa de mercado, né? Eu vou para a segunda fase, que é a parte de projetação propriamente dita, que fala do desenvolvimento de alternativas, verificação e seleção das alternativas, elaboração de detalhes particulares, prova do protótipo,
modificação do protótipo e fabricação de uma pré-série. Um livro mais... Aí, uma coisa que ajuda é pegar um livro que seja um pouco mais fácil do que esse, para seguir, ainda do Bonzip. Quando ele coordenou uma série de workshops que aconteceram aqui em Florianópolis, em Florianópolis, sobre desenho industrial, design, e eles propõem nessa espécie de apostila aqui um modelo que fica mais fácil de seguir em sala de aula, por isso que acaba sendo base para muita disciplina de projeto de produto, e a gente fala muito do Bonzip em cursos de design no Brasil. Ainda mais pela visão crítica que ele tem do design na periferia, né? Concordando ou não, é uma visão interessante no aspecto de, beleza, se a gente está atrás, como é que a gente faz para melhorar? Vamos se mexer, né? Vamos se mexer, porque não dá para ficar culpando o europeu porque a gente é colonizado. Um dia o europeu também foi, né, colonizado por quem veio do Oriente Médio, e quem veio do Oriente Médio foi colonizado por quem veio da África e assim por diante. Vamos se coçar e vamos fazer. Aí, qual é a estrutura básica do que está aqui nesse livro? É simples, como eu disse, mas não é fácil de entender não, porque se for a fundo é mais complexo. É simples a aplicação, porque vem com todas as ferramentas e com uma descrição das ferramentas aqui. Então, você tem técnicas analíticas de lista de verificação, análise do produto em relação ao uso, daí ele cita o uso de recursos de gravação de registro de imagens, interessantíssimo, análise do desenvolvimento histórico do produto, que ele chama de análise diacrônica, a diacronia do produto em relação ao tempo, análise sincrônica em relação ao que está acontecendo agora, né, o que tem no mercado hoje. Então isso tem uma análise bem interessante de similares divididas entre o que já aconteceu e o que está acontecendo, uma análise estrutural dos produtos em componentes, né, partes desse produto, tudo com algum tipo de exemplo. Fala dos tipos lineares de representação de métodos, sempre em caixinhas, mas lineares, os tipos que tem feedback, que eu tenho uma fase e tenho outra, os tipos modernos, que são circulares ou realimentativos, né? Eu passo várias vezes pela mesma fase, e isso aqui está me dizendo que esse cara, diferente dos autores até mais modernos, mais ligados à engenharia, pelo menos no Brasil, isso publicado em português, né, ele já tem uma visão moderna de projeto, mesmo nos anos 80, dizendo que focar na solução talvez faça com que eu avance no projeto, ou seja, eu passo diversas vezes pela geração, avaliação, exploração, geração, avaliação, exploração, e daí eu chego mais adiante para, de fato, comunicar um bom produto no final do processo. Então, uma dica de livro que pode ajudar muito quem está começando a aplicar. Vai ler isso aqui, não vai ter nada para ler, mas para aplicar pode ser interessante. Resumindo o vídeo, então, o que eu queria dizer hoje é que existem diferenças entre métodos de engenharia e de design. Enquanto esses primeiros aqui, eles se preocupam bastante com a produção, esses aqui se preocupam em aumentar substancialmente a parte de conceito, né, de geração de alternativas, geração de conceito, pensar formas alternativas de tanto de configurações quanto de pensar mais no entorno, no uso e assim por diante. Esses caras aqui, eles são muito bons em planejar a parte de produção, em organizar a avaliação dos conceitos, entender e hierarquizar requisitos e restrições de um projeto e dependendo da natureza desse projeto, desse produto, uma engenheira pode se dar bem liderando a equipe pela natureza desse processo, em outra empresa, ou outro produto dentro de uma empresa, uma designer pode se dar muito bem
liderando a equipe pela natureza daquele problema, daquele projeto. Independentemente disso, os dois vão pensar de formas semelhantes quando for um processo de resolução de problemas. Vai ter uma fase de análise, vai ter uma fase de síntese e vai ter uma fase de avaliação. Levando em consideração essa estrutura básica, todos os desdobramentos que a gente viu hoje, que vão desde a programação, ou da parte estratégica, da detecção de uma necessidade fundamental, até a comunicação em todos os seus projetos, projeto detalhado, modelos, provas de protótipo, fabricação de pré-séries, bom, isso varia, mas a natureza dos dois é muito parecida. A crítica que pode ser feita à representação de métodos no desenvolvimento de produto é que tentar representar uma realidade onde entra gente sofre sempre do fato de que naquela analogia da ilha do John Christopher Jones fica claro, o espaço onde o projeto se dá é um espaço instável. Logo, representar um processo projetual de forma estanque é arriscado, uma vez que é muito pouco provável que o avançar num processo projetual não sofra ou não seja fonte de mudanças no próprio processo projetual, uma vez que a compreensão muda, as relações entre as pessoas mudam, o consumidor, ao ser observado, muda, e assim por diante. As coisas são muito mais instáveis e muito menos previsíveis do que todos os métodos querem ou precisam pressupor. A gente precisa colocar dentro do desenvolvimento de produtos uma dose grande de incerteza e uma dose grande de criatividade de quem está envolvido. E obviamente que modernamente os métodos recentes, eu não mostrei muito deles aqui, mas os métodos recentes incluem o usuário de forma maciça na fase de coleta de dados e também na fase de desenvolvimento e avaliação. Certo? Então, obrigado pela atenção, tenha um bom estudo. O vídeo ficou longo pra caramba, mas faz uma pipoca aí, chama alguém, conta umas piadas, reclama da vida e até a próxima.